Medir FPS no Linux. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, bem-vinda a este vídeo. Vou compartilhar então aqui algumas maneiras de se medir o FPS para ver como é que está, a quantas anda o seu hardware, se ele está bem, se está mal, se está mais ou menos, se está na hora de dar um up. Então vamos fazer melhorar, trocar, renovar as peças do seu hardware, colocar uns mais novos, mais potentes e tal, para ver se o seu hardware está dando conta do recado de alguns jogos. Né? Então, para isso é interessante saber o FPS. No Linux existem diversas maneiras de se fazer isso. Eu peguei algumas ferramentas aqui, ao meu ver simples, porém aparentemente estão mostrando de uma maneira fidedigna aqui os resultados. Eu não fiz muitos testes, até porque eu não sou uma pessoa com muito conhecimento nesta área de FPS. Eu andei fazendo umas pesquisas aí, que meu hardware é um pouco antigo não, até que é novo, né? Bom, depende do ponto de vista. E meu hardware eu comprei em 2016, mas quando eu comprei ele já tinha 2 anos já de que tinha sido lançado no mercado, então é um hardware para época intermediário, ao meu ver também, né? Porque intermediário também é o ponto de vista de cada um, né? Para o poder aquisitivo de cada pessoa. Então eu tenho aqui uma placa de vídeo, uma GTX 750 Ti, um processador i5 de quarta geração, 4440, uma placa-mãe razoável, 16 GB de RAM. Roda alguns jogos, eu não sou de jogar muitos jogos hoje em dia, já joguei jogos bem, né, pesados para a época dele, que na verdade hoje em dia são bem leves. Alguns até estranhos de ser leve na época, né? Hoje eu falo, nossa, como que o computador rodava aquele jogo? Eu comprei em 2016, mas na verdade então já tinha 2 anos de ter sido lançado. Estamos em 2023, então meu hardware já está, né? Hoje, quando eu comprei o meu processador, ele estava na quarta geração. Não, comprei na quarta geração, mas já tinha, acho que a sexta, ou estava para sair a sétima geração do Intel. Né? O Ryzen, o AMD eu não sei ao certo, nunca me inteirei aí por. Eu já tive AMD, né, mas faz muito tempo. Acho que o primeiro computador que eu tive foi um AMD. Nunca utilizei esses Ryzen, esses modelos aí que estão sendo bem vendidos, né, pelo preço, custo-benefício e tal. Então eu fiz uma pesquisa sobre hardwares, FPS, placa de vídeo, e peguei uma média assim, né, diversos canais aqui. E depois de tudo isso sobre hardware, processadores, placa de vídeo, placa-mãe, memória, e jogos, roda que potência para processar, né, e tal. É uma coisa assim, o benchmark que eles fazem, né, colocando FPS, consumo, a temperatura, que cooler que você vai usar para dar o resfriamento, qual que é a melhor compatibilidade de processador com placa de vídeo, com placa-mãe, se esquenta, se aguenta determinados processadores. Meu, é muita informação interessante que eu peguei nos canais aí. Mas eu percebi assim, no modo geral, eu li bastantes comentários dos vídeos e tal, né? Meu, é uma fissura. É legal pra caramba esse negócio de hardware, né? Então, só que, porém, contudo, todavia, pode virar uma paranoia, porque algumas placas de vídeo, né? Eu tava por fora desses modelos de placa, né? Tem as placas da AMD, né? Que é a RX 6.600, 6.700, tem a 5.000 não sei quanto, né? Aí teve Black Friday esses dias, eu tava pesquisando os preços também. Puta que loucura, meu. Aí você acha os preços, o pessoal perguntando, meu hardware, nossa, é muito. É, será que que processador que eu deveria comprar? Eu comprar esse combina com essa placa-mãe aguenta, esse aqui. Esse processador funciona nessa placa-mãe, nossa, cara, é muito bom. E aí, nisso eu vi que o pessoal vira uma neurose, né? Tem gente que compra um hardware num ano e daqui, às vezes, alguns meses, ou daqui, outro próximo ano, já tá comprando, tá trocando de novo, meu. E se você for ver, não tem necessidade. Porque eu tava vendo de uma placa de vídeo para outra, não tem necessidade. É por causa de uns FPS a mais aí. 5 FPS a mais. Às vezes sai uma placa mais nova, só que ela não é tão menos potente do que a outra. Então, não é,
tem que pesquisar. É interessante pesquisar antes de comprar, né, essas coisas. E para ter uma ideia da coisa aí, o FPS é interessante medir para ver a quantas andas aí. Tem gente que compra um computador, puta um computador e nem usa o recurso. E às vezes ela acha que está usando e não está usando o recurso, porque depende. E monitor? Uma coisa que eu vi aqui que eu não tinha percebido e não vi nas pesquisas que eu fiz é o monitor. O monitor pode limitar o limite de FPS. Eu tenho um monitor antigo aqui, um monitor de 15 anos, mas é muito bom, né? Atende muito bem, né? Para mim tá ótimo, mas tá na hora de trocar também. Tem um Samsung aqui de 19, 18 polegadas e meia. Então, o máximo desse monitor aqui é 75 Hz. Ele vem por padrão a 60 Hz, mas instalando aqui, o sistema ele dá a opção de 60 ou 75. O máximo dele é 75 Hz. Colocar alguns sistemas eles até dão uma opção a mais de aumentar o Hertz, mas não você pode prejudicar seu monitor se você colocar a mais que isso. Tá? Então, cuidado aí. Aqui no Linux, por exemplo, e no Windows 10 também, pelo que eu lembro, no Windows também não dá a opção a mais que isso. Até 75 Hz. Mas eu já peguei sistemas que eles davam, não sei se é algum programa que eu instalei à parte, que ele dava a opção de colocar mais de 75 Hz. Mas aí, na época eu pesquisei lá, falaram que não é bom fazer isso, porque você pode forçar e queimar seu monitor. Tá? Então, 75 Hz o meu monitor, por exemplo. Então, se eu tenho uma placa de vídeo que vai além disso, e eu acredito que essa que eu tenho aqui vai além disso, dependendo do jogo, dependendo do que vai fazer, meu monitor vai estar limitando isso. Ele não vai reconhecer mais do que isso. Então, para que eu reconheça mais, eu tenho que colocar um monitor que alcance maior hertz. Por exemplo, tem uns monitores que é 140 Hz, se eu não me engano. Não sei, acho que é algo assim. São uns monitores mais modernos. Então, não adianta você colocar um hardware potente. Né? Então, a pessoa compra aí, vai ver lá FPS e tal, né? Mas o monitor não vai até 75 Hz e a placa de vídeo do cara vai até 200, mais de 200 FPS. Então, vai estar lá uma máquina. E aí o pessoal fala muito de gargalo, né? Processador, gargalo entre processador, placa-mãe, memória. Mas eu não vi ninguém falando do monitor. O monitor é um gargalo, né? Não deixa de ser. Então eu vi isso aqui fazendo alguns testes no FPS. Né? Eu falei que ia mostrar no FPS. Puta, tô contando uma história aqui, uma história da minha jornada aqui. Bom, entre outras coisas mais, né, eu vi que fica meio, é uma coisa, entra numa neurose, né, de comprar e pegar, vou pegar essa, depois eu pego outra, e é caro, meu, não é barato essas coisas, né, quando tinha um imposto mais barato lá, não tinha imposto lá da China, até que tava um preço bom, agora tiraram, né, esse negócio. Então, a questão é não entrar nessa neura. Eu acho que é bom, é legal pesquisar, tem bastante informação, os canais legais aí, o pessoal passando informação bacana, e os testes que o pessoal faz. O comentário do pessoal também nos vídeos aprende bastante coisa. Mas tem muita coisa que, sabe, será que tá falando a verdade? Será que a pessoa ela está enganada, né? Nem que ela não é que tá mentindo, mas tá equivocado, né? Será que eu falando que não tô equivocado também, né? Doideira total. Não, mas eu tô dando um pouco da minha. Compartilhando um pouco aqui da minha saga nessas últimas pesquisas que eu fiz aí. Foram muitas horas aí, né, pra pesquisar hardware, pra me atualizar a respeito de hardware, tá bem por fora, né? Então, a questão é não entrar na neura. Eu acho que pesquisar, entender mais ou menos como é o processo. E aí, como é que eu vou medir o FPS aqui pra quê então? Olha, para saber, eu queria medir o FPS aqui para saber a diferença de minha placa hoje para uma placa que eu estou pretendendo comprar. Falar qual que é a diferença que vai dar. Dá muita diferença? Então, uma placa que eu vi, por exemplo, ela estava dando o quádruplo de FPS que a minha placa dá hoje. Mas aí tem que ver o conjunto também, né? Ele estava usando um processador tal, eu estou mais moderno, com outra placa mais moderna. Eu estou usando um processador mais antigo com uma placa mais antiga. Mas, comparando assim, em questão de melhoria,
eu vi um benchmark com a placa, o modelo da placa que eu tenho e uma placa mais moderna que eu estou pretendendo comprar. Aí, então eu vi ele fazendo os dois lá. O FPS da placa igual a minha tava dando 30, depende do jogo, 20, jogos mais pesados. E na do cara tava dando 80. Teve uma lá que tava dando 20 e na GTX 750 tá aí, e numa outra lá que eu não me lembro agora o nome, era 80, mais de 80. Então era 4 vezes a minha. Falei, então tá, então dá uma diferença grande, né, de uma placa para outra. Agora eu vi alguns outros benchmarks que dá diferença de 5, 10 FPS, né? Então não é uma diferença tão. E se você vê o preço de uma placa para outra, dá uma diferença grande. Mas que também as placas dependem do preço, depende da marca, né? Depende, até muda um pouco os hertz, né? Então tem uns lances aí também, quantidade de memória e tal. Bom, então o que é interessante? O que eu achei que, resumindo, para interessante medir o FPS, não é para ficar vendo, tô jogando aqui, vamos ver quanto FPS tá, porque isso daí é neuro, hein, cara? É neuro, na minha opinião, nada contra, vamos medir FPS jogando lá. Então, o legal aqui é você saber se tá a quanto que tá a sua placa atual para uma que você queira trocar. Agora, no dia a dia jogando, eu liguei o jogo aqui, ele tá funcionando, tá tudo redondinho, tá no médio, tá rodando no máximo, no ultra. Então, beleza, para que eu vou medir FPS se o jogo tá rodando perfeitamente? Só para ver se ele tá mais ou menos, que sei lá. Então, não tem necessidade de medir o FPS, né, ao meu ver. Só quando você precisa de uma informação para determinada comparação de fazer algum negócio, né, a respeito disso, uma melhoria. Né? Então é para isso que eu resolvi medir o FPS aqui. Tá? Então vou usar alguns programas. Eu peguei algumas fontes, vou deixar as fontes na descrição aí. Né? São programas, a meu ver, são simples. Né? Eu peguei peguei 3 para mostrar aqui. E eu vou. Eu tô usando o Debian 12. Né? Eu tenho um Steam, tem um jogo que, ao meu ver, um gráfico muito bonito e está rodando na minha placa aqui antiga ainda, está rodando quase tudo no máximo, né? Com a minha configuração aqui. Mas vamos lá então. O primeiro programa que eu vou compartilhar aqui é o GLX, é esse aqui, tá? Esse aqui é mais simples e vai ter uma noção aí do meu do que eu falei do monitor. Foi aqui que eu comecei a sacar do monitor, que eu não tinha reparado isso, fazendo a conexão do FPS com o Hertz do monitor. E FPS, para quem não sabe, é frame per second, né? Quadros por segundo. É quantos quadros por segundo a sua tela aqui vai captar. Né? Então, no caso do meu monitor, mas e o Hertz é a mesma coisa? Qual a diferença de Hertz para FPS? Hertz seria quantas vezes. Eu não lembro exatamente a descrição, né, a diferença. Mas eu sei que o FPS é quadros por segundo, né? E o Hertz é quantas vezes. Pô, agora esqueci, hein, cara. É uma coisa bem simples de entender. Tá? Mas é o seguinte, se minha placa de vídeo agora, vou até ligar o programinha aqui, ó. O programa que eu mostrei lá é o GLX Gear. Eu acho que é o GLX Gear. Meu terminal tem 2 terminais aqui abertos. Deixa eu fechar esse. Deixa eu abrir outro. Tá. Vamos lá. Aqui tá mostrando uma informação. Tá. Que eu tinha aberto esse GL Mark II. Esse aqui tem que instalar. Esse GLX Gears, quando você instala Steam, ele vai instalar uns pacotes aí a respeito do Mesa Drivers. Então, a partir disso, se você instalou Steam, algum jogo, instalou Steam, ele já vai, se você digitar esse comando, ele já vai funcionar. Tá? Precisa ter o Mesa Drivers aqui instalado no sistema. Então, vou digitar, não precisa nem estar como administrador, vou dar um Enter, ele aparece aqui essa janelinha, e aqui no terminal ele começa agora a medir o meu FPS. E o meu FPS, eu vi que ele está constante aqui, ele fica 75, 74, fica aqui, não passa, não fica mais que isso. Por quê? Porque o meu monitor ele vai até 75 Hz. Então ele não vai reconhecer mais FPS que isso. Né? Então tem até um lance, algumas configurações na placa de vídeo que ele até sincroniza isso. Porque se você tiver, se o seu computador tiver funcionar em mais FPS
do que a frequência do seu monitor, ele começa a dar eu esqueci o nome que fala para isso, mas a tela fica meio recortada. Então tem um ajuste já próprio dentro do driver da placa de vídeo, no caso, né, para jogar para jogos. Então ele evita de dar esses cortes, ele se autorregula. Então vai ficar aqui eternamente, que o FPS, o máximo, por causa do meu monitor é 74, mas se eu estivesse colocando nessa configuração com outro monitor, provavelmente ele alcançaria mais. Eu acho que alcançaria o máximo do monitor, que é 140, por exemplo. Essa placa de vídeo com esse processador, eu acredito que alcançaria. Aí ele iria começar a baixar quando eu colocasse um jogo, dependendo do jogo. Por exemplo, vou pegar aqui um emulador do PSP. Tem um jogo aqui, Star Wars. Esse emulador, ele não consome muito recurso de hardware. Mas eu estou usando aqui o driver proprietário da NVIDIA. Então, aqui, ele vai rodar bem, o emulador do PSP. Mas, se eu usar o driver de código aberto, o jogo ele não funciona, ele começa a dar umas travadas aqui, não funcionando direito. E aqui ele está super fluido. E eu voltando aqui para o FPS, aí não consome nada. Vou pegar um save meu aqui do jogo, olha, estou numa fase aqui do jogo. E olha aqui, medindo FPS. Ele não muda. Vamos lá, ver se ele baixa aqui. Teve que achar uns inimigos a mais. Por quê? Porque esse emulador, ele é leve para essa máquina. Tanto que tem até a versão para celular, né? Para jogar esses jogos aqui. Smartphone. Mas olha, não sai de 75 Hz e vai embora. Mas se eu colocar no driver de código aberto, ele até roda, dependendo do jogo até roda. Tem uns joguinhos mais leves, né? Tem jogos, God of War, por exemplo, não roda muito bem com o driver código aberto. Tem que ser o proprietário. Beleza, então aqui ele vai ficar medindo. Eu liguei aqui o Euro Truck Simulator 2, quase tudo no máximo, ele chegou a diminuir um pouquinho. Foi para 73 FPS. E o que acontece? O FPS, ele é 30, o mínimo, uma coisa assim, os primeiros filmes, já conto a história toda da minha pesquisa aqui. Os primeiros filmes que foram feitos, eles foram feitos em 24 FPS, 25 FPS. Né? Aí depois aumentaram para 30 FPS. Então os filmes passaram a ser aí o padrão 30 FPS. E isso eles davam era uma imagem confortável. Hoje mudou o padrão, 60 FPS. Né? Mas para você jogar confortavelmente, 30 FPS já é uma boa quantidade. O ideal aí seria um 60, né? Porque diz que fica mais suave as imagens e tal. E capta melhor, capta mais quadros, né? Dá uma imagem mais suave, eles falam. Não sei, nunca tive essa percepção. Nunca fiz uns testes assim. Tá, então, se eu ligar o Euro Truck Simulator aqui, ele vai baixar, acho que 73, pelos testes que eu fiz aqui, 73, 72 e tal. Então, esse programa, ele só mede isso, só mede o FPS. Se você quiser saber o FPS e rodar algumas coisas, né, como eu mostrei aqui, eu liguei o joguinho, ele nem mexeu aqui no meu, nem afetou o meu FPS com esse jogo. Tá, beleza. Então tem esse programa aqui, que é o Engrenagem GLX. Ele abre esse quadrinho, só você digitar esse comando no terminal e boa. Aí depois tem esse GL Marca 2, que esse aqui você precisa instalar. Para Debian, o comando para instalar esse aqui, o pacote é esse aqui, GL Mark 2. Aqui eu acredito que é só instalar isso aqui e boa, que ele já vai medir para você. Tem para Arch, Linux aqui também. E instalado o programinha, aí é só você digitar esse comando aqui no terminal que ele vai rodar. Ele vai mostrar esses quadros aqui. Só que esse aqui é um pouco mais sofisticado, que ele vai fazer algumas medições aí de textura, construção, iluminação, sombras, terreno, etc. Faz uma medição mais complexa. Eu vou mostrar aqui um exemplo. Não entendi muito bem porque não tenho parâmetro aí para medir essas coisas aí que eu não vou saber explicar. Então ele mostrou aqui um cavalo rodando, acho que em 3D, né? E aqui você vai dando um Enter. Ele mostrou aqui a descrição da minha placa de vídeo. O driver, a versão do driver da NVIDIA que eu estou utilizando, o 525 proprietário. Aqui o tamanho, 800 por 600. Meu monitor aqui vai 1440 por alguma coisa que eu não lembro agora. Tá? E aí ele vai mudando aqui, ó. Tá indo, tá fazendo a leitura do FPS. Aqui, ó, 79, 89 frames. Não sei dizer aqui.
seria 79? 7.979 FPS. 7.000, mas para esse tipo de quadro aqui, talvez seria isso. Se eu der o Enter, ele vai mudar. Ah, não, ele já tá indo sozinho já. Eu deixo ele vai indo sozinho. Ele tá fazendo as medições aqui. Ó, linear, linearist, MIP map, entre outros aqui. Ele vai indo. Se eu der o Enter, ele já vai acelerando aqui, acho que o processo. Então, ó, é que ele vai 7.000, 7.000, 7.000. Depende de algumas outras coisas mais pesadas, aí diminui bruscamente aqui a quantidade de FPS. Mas nessas imagens mais simples, não sei dizer, 7.981 FPS. Eu acho meio gigantesco o negócio aqui, né? Então não vou saber dizer. Mas então, tem esse programa aqui para fazer essa medição. Para quem entende melhor aí, por enquanto eu não entendo ainda disso aqui. Tá? Ele vai medindo, tem um monte de coisas aqui, um monte de informações que ele vai fazer a medição. Tá? Não vou medir tudo aqui, mas aí fica a seu critério aí, se quiser fazer uma medição total. Eu não, com essas informações eu não sei o que eu vou fazer. Tá, 4.660 FPS de high poly. O que eu vou fazer com? Eu não sei para que serve isso. Tá? Para ser sincero, né? Então é isso. O que me interessou mais aqui é saber quantas andas a FPS da minha placa. E aí, por fim, tem um outro que... Será que eu deixei aqui? Ah, esse aqui. OpenGL. GLZ. Né? Então esse aqui ele vai funcionar para OpenGL e Vulkan. Né? Se você tem Steam instalado, tem outros medidores dentro das próprias plataformas. Da Steam tem uma opção lá que você vai lá e ele abre o medidor de FPS. E outras plataformas de games aí também tem. Tá? Eu peguei algumas aí mais simples só para fazer uns testes e testar e conhecer. Então esse aqui tem a versão para Windows, para Linux, Raspberry e Raspberry, é assim que fala, né? Bom. E o macOS é esse Tinkerboard. Eu não sei que plataforma que é essa. Bom, então se você usar Linux, você vai baixar essa versão aqui, download. Aí ele vai baixar esse pacote aqui que eu vou mostrar na minha daqui na minha parte do download, que é esta imagem aqui. Tá? GLZ é um pacote compactado. Mas antes disso, mais uma curiosidade aqui. Para quem é das antigas aí, já jogou Crysis, né? Tem Crysis Warhead, Crysis 2, 3, não sei se tem o 4 também. Eu joguei acho que os primeiros. E ó, procurando aqui, Crysis 1, os requisitos do sistema. Eu lembro que eu joguei ele na época do Windows XP. Eu tenho um computador fraco, né, na época, mas fraco entre aspas, né? Porque eu rodava esse jogo. E uma placa de vídeo. Na época eu tinha uma GT 250 e eu tenho até aquela queimou. Eu tenho uma GeForce GS 8400 que está até hoje funcionando. Ela roda Crysis também. Aquela outra era melhor, rodava melhor um pouquinho. Essa daqui, a GS, ela, ó, no Windows XP que eu tinha, ele com essa GeForce 8400 GS, ele rodava no médio. Rodava bem, né? O processador, nem lembro que o processador que eu tinha era um dual core, né? Era nem Core 2 Duo na época. Depois o Core 2 Duo melhorou um pouco. Mas então, vendo aqui no requisito do sistema, ele fala aqui, ó, para esse jogo, para quem conhece, puta de um jogo. O gráfico dele nossa, pra época falei, nossa, como que minha máquina tá rodando isso? Né? Fizeram alguma mágica aqui. Bom, e aí, aqui ó, requisitos. O Windows XP, o mínimo, né, o suportado. Processador Pentium 4 de 2.8 GHz, 3.2 para Vista, ou Intel Core 2 GB, né, ou AMD 2800 e tal. Memória RAM, 1 GB de memória, ou 1,5 GB pro Vista. Mas na época eu lembro que eu tinha uns 2, 3 GB na máquina. E acho que isso daí foi em 2007, 2008. Tá, faz tempo, né? Faz tempo já. E gráficos, uma placa de vídeo com 256 MB. Eu acho que era justamente isso, minha placa da época. Eu tinha memória RAM. VRAM que fala, né? Mas, aqui mais abaixo, aqui ó, o que precisa para rodar Crysis, né? Processador sistema operacional 64 bits, sistema operacional Windows 10, processador Intel 1.5 de terceira geração, i5, um Ryzen 3, memória 8 GB, placa de vídeo NVIDIA, uma GeForce GTX 1050 Ti ou uma Radeon 470.
Não precisa disso. Não sei de onde que tiraram isso. Só se saiu uma versão nova do Crysis, que é uma versão remasterizada, com mais bonita e tal, que tá exigindo isso, né? Só se for isso. Mas e aí, quem que tá certo aqui? Eu sei que essa aqui tá certa, pelo menos em partes, porque eu joguei nessas configurações. Tá, então aqui na internet é meio complicado também, né? Essa aqui é a EA.com. Electronic Arts. Ah, é a versão remasterizada. Ah, tá vendo? Só ler aqui, ó. Então tá. Tem uma versão nova aqui. Eu vi que tinha uma promoção, acho que foi no começo desse ano, 2023, que teve uma promoção do Crysis. Acho que era 1, 2 ou 3 pacotes lá. Nossa, baratíssimo. R$ 10 cada um. Nossa, eu não comprei, né? Por que eu não comprei? Porque não tinha pra Linux. Só pra Windows. Então, mas a próxima vez que eu ver na promoção eu vou pegar. Porque é um jogo. Eu tenho esse jogo, na verdade. Tem DVD guardado, né? Da época que eu instalava no Windows XP. Né? Sem mais comentários aqui. Mas olha, eu comprei na época, eu comprava, né? Você comprava importado lá na loja que vende CDs, DVDs. Mas, né? Então, não recomendo, tá? Não é correto fazer isso. Bom, então, mas eu vou comprar quando sair a promoção aqui da Steam. Então, olha só. Hoje ele está pedindo, mas até se for ver, nem é muito, né? O recurso que ele está pedindo. 1.5, o meu sistema, meu computador roda. O meu tem um i5 com a 4440. Ele está falando aqui uma GTX 1050, a minha é 750. Eu acredito que roda também com essa placa de vídeo que eu tenho aqui. Tá? Não sei se vai rodar no máximo. Né? Esta versão aqui, se eu instalar hoje no Windows 10, que seja, eu acho que instala no Windows 10, né? Não sei. Dá pra colocar, se não instalar, você pode colocar o modo compatibilidade. Mas vai rodar no máximo com esse computador que eu tenho aqui hoje. Que é de 2016, né? Então, mas é uma curiosidade aqui que eu vou mostrar, né? Olha as configurações que era puta de um jogaço e rodava naquelas configurações, míseras configurações. Olhando hoje, né? Na época não eram tão míseras assim, não. Mas vamos lá. Então, mais uma maneira de medir FPS. Esse aqui eu já achei mais interessante. Tem alguns recursos, né, diferentes. Então, você baixando esse pacote aqui, você vai dar 2 cliques, né? Ele vai abrir com o descompactador de pastas, né? De arquivos. Vou clicar nessa pastinha aqui e vou extrair ela. Deixa eu ver qual que extrai aqui. Extrair arquivos. Aí eu vou colocar aqui na pasta pessoal, vai. Pronto. Extraiu. Vai extrair. Pronto. Já foi. Arquivo pequeno. A pasta tem... Qual é o tamanho disso aqui? Tem 6 MB. Bem pequenininho. Então, vindo aqui, aí vamos ver se extraiu. Extraiu aqui na minha pasta pessoal. Entrando nele, ele vai ter alguns arquivos que a gente vai poder mexer. Tem esse GLZ e tem esse GLZAL. Aqui tem todos os componentes dele. Ele vai abrir mais recursos. Se eu clicar nesse aqui, deixa eu ver se vai dar aqui. Executar. Ele vai mostrar aqui. Aqui ele vai mostrar o consumo do meu CPU. Não vai mostrar o FPS. Ele vai mostrar somente o CPU. Olha, ele mostra o modelo do meu processador, a quantidade de hertz dele. Ele tem 4 cores. E a porcentagem de consumo no momento. Ele tá, o sistema desse jeito, gravando aqui o vídeo, está em torno de 10, 15% do consumo. Né? Aqui no Debian com XFCE, Debian 12. E aí a temperatura dele, 27 graus. E hoje está um dia bem quente. Uma noite quente, né? E é isso que ele está medindo aqui, com este recurso, tá? Caso ele não funcione, você clica com o botão direito do mouse, vem aqui em propriedades, vem aqui em permissões e permitir que este arquivo execute como programa. Dá 2 cliques nele. Agora tem esse outro arquivo aqui. Esse, ele é um pouco diferente. Ele tem uma extensão .sh. Então se eu der 2 cliques nele, já abriu com o LibreOffice aqui. Não é isso que eu quero fazer, mas vamos lá. Paciência aqui um pouquinho. Tá, não sabia que ele ia abrir assim. Eu pensei que ele ia perguntar o programa. Então, o que eu faço para abrir esse aqui? Eu tenho que vir aqui, eu clico com o botão direito do mouse aqui na pasta, na pasta que ele está. Venho aqui em abrir o terminal aqui. E aí eu vou digitar bash mais o nome do arquivo, que é G. Vou dar um tab para ele completar. E aí underline. Vou dar um tab, ele completou. Vou dar um enter. E é isso. Agora ele abriu aqui. Olha o que ele tem. Tem um monte de coisa aqui. Vamos ver se eu vou saber entender alguma coisa aqui.
Mas o FPS tem aqui pra entender, tá? O vídeo vai ficar grande aqui, hein? Achei que esse vídeo rápido, mas vamos lá. Então tem essa aqui, ó, Vulkan extensões. Não sei para que servem essas informações sobre o aplicativo aí, o Vulkan, né? Mas você pode minimizar, para não ficar muito confuso aqui, tá? Você pode ir minimizando e deixando do lado aqui, ó, para não ficar atrapalhado. Aqui, ó, driver, dispositivos físicos, Vulkan, média memória. Eu acho que aqui 2 GB de memória deve ser, não sei, extensões e tal. Quanto que eu estou usando e quanto está disponível e quanto está em cache, não sei dizer. Acho que é, ó. Não, é a memória da minha placa de vídeo. Minha placa de vídeo, ela tem 2 GB de memória RAM, de VRAM, fala. Então, aqui, ó, GeForce GTX e tal. A versão dele, aqui a memória, tem 2 GB. E esse aqui, 11 GB. Essa aqui já seria, acho que da minha máquina, que tem 16 GB minha máquina. Bom, enfim, não vou saber dizer o que é isto, tá? Apesar de colocar o nome aqui, precisa entender melhor como é que funciona isso. Depois tem outro aqui, Physical Device 2. Aqui ele vai mostrar o que? Memória, tamanho acho que é da placa de vídeo também, LLVM, não sei, não vou saber dizer, 256 bits. A minha placa é 256 bits, não sei dizer também, será que é? Beleza, e tem mais outro aqui embaixo, vamos ver o que é esse aqui. NVIDIA GeForce GTX, a minha placa de vídeo também. E aqui ele mostra o processador da minha placa, o consumo dela. No momento ela está em 20%, a temperatura dela está em 46 graus. Tá, esse aqui é um recurso já mais fácil de entender. Então vou deixar ele aqui aberto. Dá pra tirar a janela? Não dá pra tirar esse quadro. Dá pra aumentar a janela pra cá? Ah, dá, ó. Beleza, então vamos lá. Que mais? O que é esse daqui? GLX version. Não sei o que é isso aqui. Servidor, tarará. Será que tem a ver com os drivers? Não sei. Vou minimizar? Não sei. Tá falando grego aqui pra mim no momento. O que mais aqui? OpenGL. NVIDIA GeForce também. Mais uns dados aqui. A versão do driver e tal. Aqui, olha, ele está mostrando o tamanho da memória da minha placa de vídeo, 2 GB. O consumo, o que a minha placa de vídeo está consumindo agora, desse jeito, no meu uso nesse momento. Quase 400 mega, né, 19%. E é isso que ele mede aqui. Aqui embaixo, Windows Alpha, não sei, deve ser pode ser que algumas funcionalidades tenham diferença se você usar no Windows, por exemplo, esse programa aqui. Tá, então aqui ele está mostrando aqui que é o uso de memória, né? Que os outros não estão mostrando. E tem mais um aqui. Ué, mas e o FPS? Qual que mostra o FPS aqui? Tem o FPS também, né? Não vai mostrar FPS? Tá. Tá, beleza. Então é isso que ele vai mostrar aqui. Não mostra FPS. Ué, que estranho. Só se eu pulei alguma coisa aqui. OpenGL, tarará, memória, todos os cores. Não mostra FPS esse programa. Eu vi lá na versão do Windows, ele mostra o FPS. Aqui pra mim não tá mostrando não. Então ele vai mostrar o meu uso de memória, a temperatura da minha placa, o consumo aqui do meu processador. Mas se eu quiser medir ao meu FPS, eu posso vir aqui e ativar o XL Gears. Ele vai começar também a ler aqui a fazer a leitura do FPS. Aí tá 75 FPS no momento. Tá? Então tem todas essas leituras disponíveis aqui para eu acompanhar a situação do meu hardware. Então, ó, como o processador está, quantos por cento ele está funcionando, a temperatura do meu processador, tá? E o tempo aqui. E aqui está monitorando a minha placa de vídeo, mostra a quantidade, o consumo de processador, a temperatura. Tá, e tem outro, e aqui nesse outro ele mostra o consumo de memória da minha placa de vídeo. Mas então, nenhum deles mostra FPS aqui, né? Eu vi que na versão, na imagem que tem lá no site, ele mostra, nessa janelinha aqui que ele mostra o consumo de FPS, junto com os processadores, né? Então, tá assim dessa maneira, mas eu estou medindo FPS aqui. E por fim, para exemplificar aqui, vou iniciar um jogo aqui, um jogo meio
pesadinho, né? Acho que, sei lá, pra minha placa, pelo meu hardware. Eu acho o sistema muito bonito com recursos e tal, que é o Euro Truck Simulator. Vou abrir ele aqui pra mostrar ele funcionando e fazendo as medições, como que faz alteração aqui nas minhas configurações. Então jogos, vou vir aqui, Euro Truck. Vamos ver se ele vai começar aqui. Open Steam, já está aberta a Steam. Vamos lá. Ele roda quase tudo no máximo. Ele dá umas lagadas que fala, né? Dá umas travadinhas. Quando eu tô jogando assim, mas eu vejo que não é a placa de vídeo, é o meu processador. Que o pessoal fala quando dá essas travadinhas assim, é o processador. Agora quando começa a dar uns cortes na imagem assim, é que é a placa de vídeo. Então acho que o meu processador não tá dando conta aqui. Então na verdade acho que o meu processador tá sendo o gargalo aqui. Esse i5 4440. Bom, vou começar o jogo aqui. Vamos lá. Já vou mostrar aqui medição, tá? Com certeza que já aumentou a temperatura da minha placa, já aumentou o consumo de processador, tudo. Mas vamos deixar começar. Mas roda muito bem. E depende o sistema que você utiliza também, o jogo pode rodar melhor. Eu já fiz uns testes jogando esse jogo aqui no Windows, ele é mais fluido, esse jogo. Mas pode ser que outros jogos que travem um pouco lá, rodem melhor na versão do Linux. Eu vi muito isso nos benchmarks, que tem alguns jogos que rodam melhor não em questão de sistemas, mas em questão de jogos. Cada jogo tem jogos que a mesma placa-mãe, tem jogo que uma placa-mãe se dá melhor que a outra, mas eles mudam o jogo, a outra que se deu mal, foi pior em um jogo, acaba sendo melhor em outro jogo. É meio confuso isso, né? E isso aí serve para sistemas operacionais também. Tem sistema que pode ser mais fluido para determinados jogos. Foi o caso aqui do Euro Truck Simulator. Eu percebi que ele não dá umas travadas lá no Windows 10. Não dava, pelo menos, né? Faz tempo que eu não jogo lá. Então vamos lá, vamos começar o jogo aqui. Tá quase tudo no máximo. Só tem, acho que Vou entrar nas configurações e mostrar o que eu não mudei. Só o que eu... Mas se eu mudar também ele vai rodar. Se eu diminuir... Como tá tudo no máximo, acho que é por isso que dá essas travadinhas. Se eu diminuir um pouco e vai ficar boa a imagem também, e eu acho que dessas pequenas travadinhas que não é sempre, de vez em quando que dá, ele para também. Então, aqui é o jogo, tá rodando aqui. E eu tô gravando o vídeo também aqui, né? Tem mais essa também, que já vai pegar mais recurso. Talvez, né? Mas até que tá fluido, mesmo gravando no OBS aqui. Meu jogo tá aqui, meu caminhão, tá? Tô sem carga aqui. E beleza, né? Vou ver aqui nas configurações, opções, ajustes de configurações. Olha, o meu tá em 1440 por 900, que é o máximo que ele alcança. Taxa de Hertz 75, que é o máximo que o monitor aguenta também, né? Sincronização ativado, escala de renderização 100%, agora acho que eu coloquei no máximo. Não sei se dá mais. Não, dá mais. Então, isso aqui eu não mexi mais que isso. Eu acho que a escala deve ser o tamanho. Pro meu monitor talvez nem funcione. Isso aqui também. Isso aqui eu coloquei baixo. Acho que é isso aqui que ajusta a tela. Bom, não sei dizer ao certo o que é. Mas esse aqui eu deixei no baixo, mas eu poderia aumentar um pouco também. E oclusão de ambiente. Eu não sei o que se trata isso aqui, eu deixei no baixo. Mas posso tentar aumentar um pouco também. Aí depois raios de sol, tudo, ativei tudo, ó, 100%, alto. Tem algumas coisas que estão no alto aqui porque não tem ultra, senão eu tinha colocado no ultra. Detalhes da vegetação, alto, ó. O que eu pude colocar no ultra eu coloquei. Essa parte aqui pra baixo eu coloquei tudo no máximo que podia, tá? Então tá tudo no máximo. Tá rodando aqui, o Euro Truck. Tá, voltando pro jogo então. Eu vou deixar no jogo aqui, tá rodando aí. Tá num lugar parado, não tem trânsito passando, talvez pegue menos recursos. Tá. O guindaste tá funcionando lá, tá rodando aqui o jogo. Bom, então eu vou dar um tab aqui e vamos para o FPS. Ó, o FPS no momento, ó, 74, 73. Ó, desse tempo que eu tava, ele tá fazendo uma medição todo esse tempo que eu tava ligando o jogo. Aqui ele pode ver que ele deu uma diminuída, 71. Tá, já diminuiu um pouco o FPS. Mas depois ele voltou a 73, 74. Agora, ó, no momento 73, 74, tá? Essa faixa aí.
Agora pegando aqui essa parte das temperaturas do processador e tal. Olha, meu processador aumentou bastante agora o consumo, né? 60%, 70%. É que eu não tô jogando, mas então, se eu jogo parado, tá, né? Sim, agora se eu pegar o caminhão e começar a rodar e tal, começa a usar mais recurso. Aí eu acho que meu processador tá chegando no 100% aqui. Tá no talo, né? Pra jogar o Euro Truck nessas configurações. A temperatura do processador tá boa. Eu uso o cooler padrão que veio com o processador. Então não exige muito. A temperatura até que aguenta bem. E depois aqui ele via sobre o uso da memória do. Não, aqui é o processador da minha placa de vídeo. Ó, 79%, 84%. Pode ser que o processador da minha placa de vídeo também tá dando umas travadinhas aí, né? Não sei dizer o certo, mas ó, quase 100%. Tá? Mas também deixei quase tudo no máximo, com essa placa de vídeo, bem dizer, mais antiga, né? E o Eurotruck aqui é a versão atualizada, as versões mais novas, né, pela Steam, então tá sempre recebendo atualizações. E a temperatura da minha placa de vídeo, 60 graus, 63, acho que tá dentro, né, da temperatura aí. Se eu jogar, talvez chegue a uns 70. É uma placa bem fria, essa placa de vídeo, ela nem precisa conectar aquele cabo de 8 pinos. Só você conectar ela no pen, na placa mãe e boa, não precisa ligar na fonte. Ela já funciona, essa placa mãe, ela tem um cooler só, mas é uma plaquinha top, eu gosto dela. Então é isso que está medindo aqui, né? Na parte então processamento e a temperatura. E depois, por fim, aqui a memória RAM da minha placa de vídeo. Tá até dando umas travadinhas aqui já. Tá começando a chorar o negócio. E tá usando quase tudo, 94% da memória RAM. Agora, quanto FPS que tá aqui? Mantém 73, 70 e pouco FPS. Não sei se tá medindo corretamente. Tá? Aí, voltando pro jogo aqui. Vamos ver se vai rodar. Vou jogar o jogo. Tá fluido, normal. Dá uma buzinada aí. E boa. Não trava. Só quando eu tô na estrada, assim, correndo um pouco mais, às vezes ele dá uma travadinha. Mas aí então. Você tem carta de caminhão? Precisa ter umas aulas antes de dirigir aqui. Olha, não, falando sério, se você quer ter uma ideia de como dirigir um caminhão, uma carreta, recomendo esse jogo aqui. É um simulador, né? Aprende bem aqui. Curioso pra quem gosta de dirigir. Agora eu vou pegar minha carreta aqui, tá engatado. Agora subir esse morro. Esse caminhão aqui, ele tem um motor meio fraco. Eu não sei se ele vai aguentar subir com a carreta carregada. Com a carreta vazia, acho que até sobe. Tem uma subidona aqui. Não sei se ele vai. Vamos ver se sobe aqui. Aí já finalizo o vídeo. Vamos ver. A subida aqui é grande. É muito inclinada. Vamos ver se vai. Tem caminhão que não sobe. Depende do motor que você tem, não sobe. Depende do peso da carreta, né? Essa carreta acho que não deve ter. Essa carreta ela tem 11 toneladas, a vai subir. Tá leve. Se fosse umas 25, 24 toneladas, acho que não ia subir não. Aí ó, tá rodando o jogo na boa. Acho que é aqui a saída, né? É aqui. Então, se eu fosse, moral da história, se eu fosse trocar a placa, meu processador, placa de vídeo, por causa desse jogo, não haveria necessidade, né? Não haveria necessidade. Esse computador meu aqui aguenta anos, diversos anos ainda, pro que eu uso. Não haveria necessidade. É que dá vontade de usar um processador mais novo e tal, né? É mais rápido. Como é que é o desempenho, né? Esses dias eu peguei um notebook de um Core i5 de quarta geração também. Ele é diferente, né? Não sei se todos são assim, mas o i5 pro notebook ele tem 2 cores. O i5 para computador ele tem 4 cores. E o i5, as versões mais novas,
tem 6 cores, né? Então, diferente a evolução, né? Depende do computador. Tem gente que compra notebook para jogar, não sei, não acho uma boa ideia não, né? Prefiro acho que computador, né? Tanto que o i5 da quarta geração para notebook é 2 cores, o i5 de quarta geração para computador é 4 cores. Então acho que é melhor. Depende, né? Às vezes a pessoa quer jogar em algum lugar, né, que não seja, que não dê para colocar o computador. Enfim, mas olha, tá funcionando certinho, né? Vou desligar aqui, sair do jogo. Beleza, olha, já caiu, já voltou. Meu processador acho que vai voltar ao normal aqui, 90%, já baixou. Aqui o consumo de memória também da placa voltou e o consumo da temperatura já baixou também, 57, 56. Né? E é isso. É uns programinhas que eu recomendo aí pra você mudar FPS, pra você medir o FPS, mas sem entrar em neura, sem entrar, porque né, vira um. Celular também é assim, né? O pessoal compra, aí no outro, daqui um mês, tem gente que compra e não gostou do celular já troca, né, tá vendendo. Eu já vi quanta gente comprou o celular, já tá vendendo, lança outra semana. Tem gente que troca todo ano, nada contra também, né? Depende, cada um é cada um, mas é meio neuro isso aí, eu acho. Depende do caso, em muitos casos. Pelo comentário do pessoal, você percebe que é uma neuro. Enfim, né? Mas é bacana, é um assunto para quem gosta de hardware, de informática, tecnologia, é interessante entender um pouco aí desse meio. Valeu? Então acho que eu vou encerrando o vídeo por aqui, né? Até a próxima. O vídeo foi comprido aí. Tchau, tchau.